Talk. Estamos aqui no Pop Talk. O Felipe, será que o editor consegue colocar ele baixinho aqui? Felipe diretamente lá de Fortaleza, mas que não está aqui com a gente porque nós estamos no Memorial da América Latina. Neste mês de agosto, fazendo especial da FEFIC, a Feira de Ficção Cristã e Cultura, que teve muitas editoras, entre elas a lioneditora.com.br. Exatamente, essa casa editorial que é a Casa da Cultura Pop Cristã no Brasil, que eu tenho a honra de representar. Meu nome é Sival Filho, para quem não conhece. E olha, aqui na FEFIC, por exemplo, só a Lion foram 10 lançamentos. Entre várias outras coisas, como ficção, recorde de vendas, viu? Já vi aqui pra dizer recorde de vendas. Eu creio que esse programa é gravado, né, previamente, a gente não sabe o resultado. Vendas, ele falou resultado assim, magnífico. Magnífico, ele falou que, nossa, dá pra comprar todos os estantes agora. Prosperidade. Eu recebo essa profecia, viu? E pra você que nos acompanha, você sabe sempre, né? Entrou no site da Lion, você perdeu a FEFIC, perdeu, paciência, mas você entra no site da Lion com o cupom POPTALK ou RTM e você ganha 20% off. Então já tá na mão, tá na sua mão. É com você agora. E ó, loja.rtm Brasil também, porque senão depois os caras pegam no meu pé, porque tem stand nosso aqui, né, Pix é o CPF, 429, você pode mandar aí. Ah, esses missionários, eu vou te falar, viu? É. Você tá gostando da FEFIC, Carlos? Da FEFIC eu tô gostando. Talvez não das companhias, mas a FEFIC é um negócio maravilhoso. Obrigado, você autor que tá aí na FEFIC. Não, isso eu acho que uma das coisas mais legais da FEFIC, a gente pode até comentar depois, é esses autores independentes que vêm aqui lançar os seus trabalhos. Mendiga Pix igual eu, isso aí é nóis, rapaziada. Não, eu comparei. Vai fazer o quê? Eu comparei também a Bienal do Livro, mas ela tem um quê também de Comic Con, porque reúne, congrega até uma área só de autores independentes, e eu vejo isso, a beleza disso, de muita gente que vem procurando justamente prestigiar os autores independentes. Tá certo. Muito legal isso. Parabéns a todos que colocaram o seu como trabalho estagiário, aqui. todo mundo foi um dia, né? Se você é um grande autor hoje, um dia você sofreu, né? Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo, cara. Todo mundo... Não, e é um espaço que tá legal. Então, assim, se você não conseguiu vir este ano... O problema é seu. Se programe pra ir no ano que vem. Mano, problema. Tem que chorar primeiro, vai demorar um pouco, tá em agosto. Chora uns 2 meses e se programa. Entra na DM da Sara Guzelli e fala, eu quero ir no próximo ano. Mas você fique, vai encher o saco dela. Não, gente, enquanto isso, você assiste Pop Talk e ouve o Viajando por Terras Distantes nas plataformas digitais. Valeu, Felipe. Giro Pop. Eu sou André Castilho e eu tenho muita alegria de conversar com quem é meu amigo, como é o caso do Alexandre Critelli. O Alexandre Critelli, ele é pedagogo, ele é gestor educacional, mas ele também é ilustrador e autor. E curte muito cultura pop, mas acima de tudo, ele, assim como eu, crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a gente vai conversar aqui com o Alexandre sobre o novo lançamento dele pela Lion Editora, que é Os Contos de Puritan e das Terras Além. Tá aqui, ó. Tenta focar aqui direitinho na edição. Os Contos de Puritan, onde que é para eu segurar? Aqui a gente segue... perto do meu rosto. Então, muito obrigado aqui. Edição... Aqui está Os Contos de Puritan e da Terra do Além. E eu tenho um negócio para contar para vocês. Eu fui um dos primeiros avaliadores deste livro. É verdade, sobrevivi. Sobrevivi, meu irmão. Tudo bem, Alexandre? Graças a Deus, tudo ótimo, muito bem. Corrigiu os defeitos? Não tô brincando. Olha, eu corrigi. No processo de corrigir, Deus foi mostrando outros e graças a Deus saiu do forninho bem legal, viu, cara? Muito bom. Bom, rapaz, eu fico muito feliz que a gente possa ter pessoas que estão produzindo conteúdo de qualidade, que estejam produzindo histórias. E eu queria que você falasse um pouco a respeito deste mundo, do mundo de Puritan. No conto que eu li, ele é um mundo que parece estar meio destruído. Então, sem dar muito spoiler, como que acontece essa história aqui de Puritan e das Terras Além? Meu irmão, queridos ouvintes, Deus os abençoe. É uma alegria muito grande estar aqui ao teu lado, André, e podendo falar sobre o nosso bom Deus, né? E tudo na ordem criada se depreende de Deus, da sua bondade e da providência, né?
E a Providência é, na verdade, o grande personagem de toda a saga de Puritan, da qual os contos de Puritan das Terras Além é o primeiro passo, é a pontinha do iceberg, né? E essa obra, meu irmão, ela apresenta para os nossos leitores 5 contos fechados, com sutis interligações, justamente para brincar com o leitor e também navegando por estilos literários distintos, né? Mostrando, né, núcleos diferentes de personagens interagindo com situações, problemas muito próprias, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, num mundo caído, num mundo que jaz no maligno, mas num mundo como o nosso, que jaz no maligno, mas pertence ao Senhor, e cuja redenção já começa, desde já, com a atuação redentiva dos filhos de Deus, que somos nós, né? Então, o conto com o qual você teve contato é o primeiro, é o conto de abertura dessa obra, A Última Noite de Puritan, e o próprio título oferece um spoiler. Sim. Ou será que não, né? É a última noite, não é? Uhum. Mas nós acompanhamos no primeiro conto uma noite da família real de Puritan no seu reino, né? E algo muito especial acontece ali. E na sequência nós temos um outro conto em outro contexto, né? Já é um cenário em que a fé é perseguida, mais urbanizado, num local que se chama Beco do Lixo, e nós temos um pastor de uma igreja bunker buscando no Senhor e na palavra respostas para os anseios e para as angústias da sua comunidade de fé, que tem ficado muito aflita diante de sinais que estão sendo avistados, né? Termina com um gancho, a gente vai para um outro contexto, para um outro cenário, pode te dar a impressão que são mundos distintos, e será que são? Ou será que não são? Né? E que nós acompanhamos uma exímia guerreira, uma flecheira chamada Débora, que está cega e obstinada em busca de vingança. Uma vingança reparatória para perdas inestimáveis. No entanto, a Providência tinha para ela um encontro muito especial, né? Com quem, aonde, o que acontece, você vai precisar ler para entender. E para fechar, e desses 2 últimos contos eu vou falar muito pouco, mas nós temos um vislumbre dos bastidores da criação. O que está se desenrolando entre os seres malignos, os caídos, né, que estão atuando fortemente por trás desse contexto das terras além caídas, né, que jazem no maligno como o nosso mundo, né, e um vislumbre dos anjos, aqueles que servem ao Senhor com toda a fidelidade, com todo o amor e que cultuam ao nosso Deus, atuando também sob as ordens do próprio Criador. Eu estou muito feliz com todo esse momento que a gente está vendo, e aí e a gente passou, inclusive, Alexandre, durante um tempo com um afastamento da igreja, dos cristãos, da ficção. Sim. A que você deve esse afastamento e por que você acha que está acontecendo esse retorno? André, eu creio que seja um timing muito particular da igreja, né? E da igreja, quando eu falo, eu realmente falo de maneira ampla e não da liderança. De todos que acreditam em Jesus. De todos que acreditam em Jesus, de aprender a digerir algo, lidar com isso, né? E entender que não há nada debaixo do sol que não seja um campo de atuação para o cristão, redimindo aquela realidade. As exceções são aqueles contextos que envolvem práticas pecaminosas, né? E isso, né, o nosso Deus, através da sua palavra, ele é tácito. Se afaste disso, não mexa com aquilo, porque luz e trevas não andam juntos. Mas não é o caso da ficção, não é o caso dos quadrinhos, não é o caso da cultura pop. Existem alguns temas que realmente são absolutamente ímpios e pecaminosos, alguns gêneros, mas estes são a minoria. Todos os demais, e que justamente que abrangem a grande maioria dos leitores, né? Romance, fantasia, ficção científica, né? Thrillers, né? Suspense, mistério, policial, até mesmo se fala do terror hoje, embora o terror eu entendo particularmente, é uma opinião minha, que exige uma maturidade cristã maior para que você consiga construir uma narrativa que
torne Deus, o Senhor Jesus Cristo, evidentes na história, né? Mas, em essência, o mal precisa ser vencido, porque é a nossa história, né? A gente brinca, os autores eles sempre falam da batalha do bem contra o mal, mas a verdade é que não há batalha nenhuma. O mal ele foi sumariamente vencido na cruz, né? Essa é a história do nosso processo com o Senhor Jesus Cristo, aguardando o seu retorno, né? E muito acontece em virtude das nossas escolhas, das nossas atitudes pecaminosas, mas essa batalha que nós exploramos na ficção, ela já tem um final claro, né? É uma questão de tempo, né? Então, felizmente, os cristãos eles têm tido maior maturidade e até coragem, né? Para se colocar nesses frontes de batalha, produzindo excelentes obras que apontam Cristo. Viajando por terras distantes. Olá pessoal, aqui é Simval Filho, de novo, direto da FEFIC, a Feira Cristã de Ficção e Cultura, aqui na Memorial da América Latina. Olha, eu vou dizer para você, um monumento cultural do país. E hoje, nesse momento épico, estamos recebendo aqui duas das garotas mais superpoderosas dessa feira, que a gente já conheceu. Carol Mendonça e Camila Rios. E nós vamos falar aqui um pouco sobre como a gente fazer obras criativas que tocam o coração das crianças de forma diferente. Nós estamos lançando aqui com a editora Lion, nessa feira, o nosso queridíssimo livro Quando Deus Morou na África. E olha, eu vou deixar a Carol falar mais, né? Porque com certeza ela como autora vai poder dizer, mas que incrível a gente ver uma obra que trata a primeira infância de Jesus, que já é o que pouco se tem, né, de livros ilustrados ou qualquer tipo de literatura a respeito. Mas além disso, retratar a primeira infância de Jesus na África, porque nessa perspectiva, porque isso eu nunca vi. E eu queria que você falasse um pouco de como essa obra nasceu no seu coração e por que essa abordagem. Oi pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com o Simval, com a Camila. É uma honra enorme estar aqui lançando essa obra. Eu lembro quando o Simval leu esse livro para o seu filho, o Dani, né? E ele falou assim, ele adorou, ele amou, ele tá pedindo para eu ler várias vezes. Eu falei, ai, que bom, foi o teste de qualidade, o primeiro teste de qualidade, né? Com certeza, que ele é crítico, filho de editorzinho né? Ele já é crítico. E esse livro nasceu, na verdade, de muita reflexão sobre o papel da África também no cristianismo. Eu já vinha de outras inquietações e tenho também um documentário na gaveta relacionado a isso. Existe, né, esse entendimento de que o cristianismo chegou na África, o evangelho chegou na África trazido pelo colonialismo, né, pela invasão europeia, né, digamos assim, e pelos missionários americanos e tal. Mas a verdade é que a escritura está permeada de trechos em referência à África, principalmente ali o norte da África, né? Então, e o mais belo de todos é saber que o próprio Deus encarnado, né, o Filho de Deus, Jesus Cristo, quando ali recém-nascido se viu, o anjo apareceu para José, né, e falou para eles fugirem, porque o rei Herodes estava estava atrás de Jesus, né? Então, eles fugiram e o anjo disse para que eles fossem para o Egito, né? Para o norte da África. E o livro ele vai falar sobre essa... a gente está numa feira de ficção, né? É uma ficção, porque na Bíblia a gente tem pouquíssimos versículos ali em Mateus que apenas faz referência de que ele foi ali recém-nascido e depois, quando Herodes havia morrido, então a família retornou. Então a gente, né, a tradição cristã acredita que foram ali os 3 primeiros anos da vida de Jesus. E aí eu fui imaginar como foi essa infância, essa primeira infância. E tem muitos documentários, tem até um documentário famoso que fala dos primeiros 300 dias da criança e da primeira infância, de como é importante. Eu falei, nossa, olha que interessante.
que os primeiros anos de vida, os primeiros dias de vida de Cristo foram ali na África, né? E ali tem várias histórias que floresceram da minha imaginação de como teria sido essa infância de Jesus. Muito bom, Carol. E eu fiquei feliz porque assim, cada página do livro ela é fundamentada na história. Então, por exemplo, os animais que aparecem, as brincadeiras das crianças. Estou dando spoiler mesmo. E os cenários. Então, todo o movimento, todas as imagens, elas estão baseadas naquilo que era a realidade da época do Egito, né? E falando assim dessa questão da imaginatividade, será que podemos dizer isso? O editor inventando palavra, das crianças e como que a gente pode produzir materiais criativos. Queria jogar a bola para você, Camila, porque eu sei que você tem um movimento, né? Chama Movimento Inculca. E você já produz há muitos anos materiais para as crianças. E culminou nesse lançamento belíssimo que é o Voa Leninha, que é para falar de um tema muito difícil para as crianças, que é justamente como que a gente, como adultos, né, como pais, como mães, educadores, podemos prevenir o abuso infantil. E eu queria que você falasse um pouco dessa abordagem tão difícil e como que você conseguiu aí fazer algo tão criativo a respeito. Então vamos lá, prazer estar aqui. Então esse é o Voa Leninha, lançamento agora, essa é a segunda edição já desse livro. Essa história é uma história que surgiu por vários motivos e é uma alegria estar lançando esse livro aqui, mas ao mesmo tempo eu falo que eu não gostaria de precisar escrever sobre esse tema. É um tema que é tão difícil. Eu realmente tenho tanto tema bom, né, de escrever, que eu tenho muita alegria de escrever, mas esse é um tema que mexe muito, né? Então cada leitura, né, é muito comum eu chegar com o livro ou chegar, né, ele veio por causa de uma peça de teatro, né, um musical. Então a primeira aparição da Leninha, né, foi dentro de um musical. E é bem comum, no final, alguém me procurar e falar eu sou uma Leninha, eu sou um Leninho, que é a personagem, no caso, que sofre a violência. Então, eu não gostaria de precisar escrever sobre esse tema, mas que é tão necessário, né? Quando Deus Morou na África, ele vai tocar num aspecto também muito atual, uma discussão muito atual, que acho que os pais podem ter com os filhos, né? Que é a questão dos refugiados, né? Que é uma crise, né, humanitária que nós vemos hoje nos nossos dias. E o fato de você poder enxergar Jesus, o Filho de Deus, que se permitiu estar nessa condição de um refugiado, né? Que quando Deus te despiu da sua glória e vestiu a carne humana, ele fez para valer, né? Ele veio pobre, ele veio simples, sofreu uma morte maldita, que é a morte de cruz, e foi uma criança refugiada. Então, eu acho que esse papel da identificação, né, a Bíblia fala tanto do órfão, da viúva, do estrangeiro, e o Filho de Deus se permitiu tocar nesse, ser um exemplo desse, né, de ser um estrangeiro, de ser um refugiado. Pop Talk Review. Eu sou o André Castilho para falar sobre ficção cristã e para falar sobre diários. Não vou falar de qualquer diário. Eu vou falar do Diário de Davi e do Diário de Esther. Estão aqui, são 2 livros publicados pelo mesmo autor e ilustrador. O autor é o José Augusto Palazzi, eu tô lendo porque minha memória tá falhando já, né? Muito evento aqui. E o Nilson Félix, eu estou com os 2 aqui. O José Augusto Palazzi à minha esquerda e o Nilson Félix, ilustrador, à minha direita. É um prazer receber vocês aqui para a gente poder conversar sobre essa literatura juvenil. Como é que você adaptou essas histórias bíblicas? E aí a gente já fala, né? Por que o Diário de um Banana faz tanto sucesso? E aí o que você trouxe para cá para falar a linguagem desse pessoal aí a partir dos 10, que são os pré-adolescentes e adolescentes até os 16, 17 anos? Eu costumo dizer que esse livro ele não tem uma faixa etária específica, já está alfabetizado, já pode com certeza ler. Legal. Né? Então ali a partir dos 7 anos até 14, 15 anos... pode ler tranquilamente, que é uma leitura bem gostosa. E eu acredito que o grande diferencial é a simplicidade.
Porque o Diário de um Banana, o Diário de Davi, o Diário de Esther, ele apresenta a história como um pano de fundo. E aí eu criei todo uma fantasia em cima da história, sem, claro, falar o que aconteceu com o personagem, mas colocando, de repente, um pouco de humor, um pouco de humanização, aventura, situações engraçadas. Então o Davi, por exemplo, o Davi, ele não é o super Davi já, ele precisa se desenvolver como Davi. Então na história a gente acompanha toda a trajetória dele, até ele mesmo aprendendo a atirar com a funda. A Esther, ela passa por uma questão de identidade, porque ela precisa deixar de ser radaça para se tornar a rainha Esther. E ela tem todo um desafio ali dentro do palácio, quando ela sai da casa do tio dela, deixar as origens dela. Ela tem um conflito muito grande, porque ela tem que esconder a fé dela, ela precisa mentir a identidade dela. Então eu quis trazer isso, porque na realidade é o que comunica com esse público. Porque hoje as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, os jovens, eles têm os mesmos desafios, né? Como Davi sentiu medo, como Davi também se desenvolveu quando ele lutou contra... Vou dar um spoiler aqui, ele não começa lutando contra o leão. Primeiro ele apanha de um monte de coelho. Que é a ilustração. Pra depois ele começar a criar coragem, a confiar em Deus, até ele chegar no gigante Golias. E a Esther é a mesma coisa. Ela precisa descobrir toda essa questão da identidade dela até ela conseguir salvar o povo. Então eu acredito que o grande diferencial e o que eu quis trazer nessa obra é a simplicidade e a linguagem, ela ser bem direta para esse público. Sim. Que é uma das preocupações que eu tenho como pai. Então assim, a forma como eu falo de Jesus para minha filha de 4 anos, hoje é diferente como eu falo com meu filho de 15. Totalmente, né? E precisa ter esse cuidado. Sim. E como o Nilson falou muito bem, existe uma janela gigantesca ali. Tem muita literatura, a gente se preocupa muito com a primeira infância e depois a gente dá uma na segunda infância e volta a se preocupar na adolescência. Só que a janela mais preciosa que tem para o desenvolvimento de uma criança é a segunda infância. E é o público que a gente quer atingir de fato. Que é a partir dos 4... Dos 4 até os 13, 12 anos ali. É a tal da janela 4-14, que o pessoal hoje está falando. Exatamente. Até em missiologia e em evangelização de crianças, né? Sim, é essa janela mesmo. Então, e aí como que isso se traduz num traço diferente, Nilson? Porque você pode perceber aqui, quem está assistindo, se você está apenas ouvindo... imagina assim, o Diário do Davi, ele é bem cartunesco, lembra bem aquelas tirinhas de humor da Turma da Mônica. O Diário de Esther é um pouquinho mais estilo, mais fofinho, né? Voltado para a menina mesmo, né? Porque a gente teve a preocupação de conversar com cada público diferente, né? Então o menino, ele já começa a ter aquela coisa de aventura, de lutinha, né? Essas coisas. São traços bem exagerados. Exagerado, né? sim. E até com muito humor, né? Então, o Davi, ele tem mais humor do que a de Esther. O Esther parece que é algo um pouco mais singelo. Mais singelo, com mais romântico, com um olhar diferente. Isso, mais romântico. E então isso tinha que se traduzir também no traço, né? Para a menina que está lendo, ela poder se identificar com a ilustração, além do texto. Falando de romance, está aqui, ó, uma cena aqui. Que até tem um... Não tem jeito, né? Humorista não se cria, né, cara? Tem um traço de humor aqui, mas é um humor mais leve, feminino e tal. Sua filha e sua esposa aprovaram? Aprovaram. Então tá bom. E o legal é que todo desenhista, ele se inspira nele mesmo, nos personagens. Então, é igual o Maurício de Souza, né? Cada personagem tem dele, tem do filho dele, né? Sim. O Horácio é o alter ego dele, né? Então, aí também tem cenas que eu lembrava da minha infância fazendo o Davi, sabe? Que legal. E a Esther, eu lembrava das minhas filhas, que eu tive filha mulher. Eu ia perguntar qual das filhas, mas eu não vou te deixar numa saia justa. Não, as duas são maravilhosas. As duas são... E foi interessante porque a Esther, ela tem a parte dela
fofinha, bonitinha, e tem a parte ousada. E as minhas filhas também. A Larissa é mais fofinha, meiguinha, e a outra, a Lauriane, mais ousada, tal. Mas eu falei, puxa, cara, que legal. Então isso me ajudou muito na parte criativa. E a parte do menino também. Na igreja a gente convive, tem meu genro aí também, a gente vai convivendo com o pessoal, com os meninos, né? Então isso vai vindo na mente da gente na hora da criação, né? Como desenhar Davi fazendo isso? Que expressão, né? Porque como o cartunista, até a diferença do cartunista e o quadrinista, né? O quadrinista, ele é valorizado muito pela qualidade do desenho, da arte, né? O cartunista, ele tem que ter um bom desenho, mas a ideia, o humor é o que vale mais. Então, no nosso mundo de desenho de humor, vale mais um desenho mediano com uma ótima ideia, que você bate e você ri, e você entende a reflexão, a crítica, do que um desenho muito elaborado, mas não passa a parte da crítica do humor, né? Então, deu para trabalhar muito bem nessas obras aí, devido à criação dos personagens. Ótimos personagens que Deus deu inspiração pro Zé Augusto. Talk recomenda. E nós estamos encerrando não apenas esse Pop Talk, mas o especial do mês da FEFIC, a Feira de Ficção Cristã e Cultura. E o próximo é ano que vem. Mas enquanto isso, o próximo você... é em setembro, né? Próximo Pop Talk. Pop Talk setembro. Não, tá. semana que vem tem Pop Talk. Próxima FEFIC. Especifique, né, senhor? Próxima FEFIC é só ano que vem. Mas o próximo Pop Talk é semana que vem. Exato, mas eu não aceito isso. Você também não. Vão inundar as redes sociais de pedidos que a FEFIC aconteça antes de um ano. Não é possível. Não podemos esperar mais. Cada 6 meses uma FEFIC? Eita Deus. Quem sabe? Quem sabe? Mas o importante é que em lioneditora.com.br quase que errei o site, lioneditora.com.br, você tem acesso a conteúdo cristão de qualidade e 20% de desconto com o cupom POPTALK, cupom RTM. Valeu? Talk